Graça e paz, meus irmãos, mais uma vez gravando aqui para o canal. Meu nome é Priscila Gabriel. O começo de um grande chamado. Quero falar aqui sobre um profeta chamado Elias, um cara que foi levantado por Deus e fez a diferença, e a gente fala dele até nos dias de hoje. 1 Reis capítulo 17, versículo 1 vai dizer: Então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. No final do texto do capítulo 16, vai dizer que Acabe, o rei de Israel, que por sinal foi um dos piores reis da história de Israel, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, ela adorava a Baal e ela influenciou Acabe, né, a edificar um altar para Baal. E a história vai dizer que o altar do Senhor foi destruído porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém, e nós sabemos que a abominação é ao Senhor adorar outros ídolos, outros deuses. E Jezabel fez Acabe levantar e edificar um altar para Baal. Não somente levantaram um altar, eles fizeram com que o povo cocheasse entre dois pensamentos. Uma hora serviam a Deus, outra hora serviam a Baal, né? E o que aconteceu ali naquela época ali, né? Tinha vários profetas, mas teve um com coragem para ir diante de Acabe e dizer, né, que ainda existia Deus sobre Israel. E o que me chama a atenção, que o profeta Elias, quando chegou diante de Acabe, ele não falou que o Senhor mandou dizer. Ele disse que, para que você saiba que existe Deus em Israel, não vai chover sobre Israel segundo as minhas palavras. Você vê, né? A autoridade, o poder que tem as palavras de um homem e de uma mulher de Deus. Ele foi ali com coragem para profetizar contra aquele rei corrupto. E Deus assinou a palavra daquele homem. Na mesma hora, Deus apareceu para ele, ó, vai ao beiro ali do ribeiro de Querite, vai lá, fica lá por um tempo, porque ali você vai beber água e vai comer, que eu vou mandar corvos para te alimentar. A história vai dizer que ele foi para o ribeiro, ali ficou por um tempo, e como não houve chuva sobre aquela terra, né, o ribeiro começou a secar. E os corvos começaram a não aparecer mais porque eles estavam morrendo. Deus apareceu mais uma vez para aquele homem ali e falou: você vai para Serepta, porque lá tem uma viúva que vai te sustentar. Já mandei ela te sustentar. E ele foi. Chegando lá, né, ele pediu água àquela mulher, ela deu água para ele. E ele falou que estava com fome e pediu para fazer a comida para ele. E a mulher disse para ele o seguinte: eu não tenho nada, meu Senhor, a não ser um punhado de farinha e uma botija de azeite. E a história vai dizer que ela falou assim: eu só vou fazer isso hoje para mim e o meu filho comer, para que a gente não morra, né? Eu vou fazer hoje, nós vamos morrer. Ele disse: eu vou fazer hoje essa comida e a gente vai morrer. E ele falou assim: não, você vai fazer primeiro para mim e depois vai fazer para ti e para o seu filho, né? Ele usou a fé e ele disse: porque assim diz o Senhor. Aí Deus usou a boca dele: a farinha da sua panela não faltará e o azeite da botija não acabará, né? E ela creu na palavra do profeta. A palavra vai dizer que quem crê no profeta prosperará, né? E a história vai dizer que daquele tempo de sequidão não faltou nem farinha nem azeite naquela casa. Mas a sequidão foi tão grande ali naquela época, né? A fome, né? Por causa da palavra que saiu da boca, né, do profeta Elias, para que Acabe soubesse que Deus era Deus e que ninguém pode ir contra Deus, ninguém é maior do que Deus, não tem Deus maior que o nosso Deus, aleluia, né? E não faltou naquela casa, mas o filho da viúva adoeceu e ele morreu. E ela ficou desesperada. E ela foi perante o profeta e falou: eu coloquei você aqui na minha casa, por que você fez isso comigo? Você está jogando meus pecados na minha cara. Ali ela questionou. E o que me chama a atenção, irmãos,
é que na mesma hora, o profeta Elias pegou aquela criança, levou para o quarto onde ele dormia. Ele fez uma oração. Ele deitou sobre aquela criança 3 vezes e ele orou. E a palavra, a história vai dizer que o espírito, a alma do menino voltou para o corpo dele. Aleluia. Um começo de um chamado. Ele foi lá contra o pecado, né, de Acabe. Ele usou ali a autoridade que Deus dava a ele para falar que aquele homem estava errado, que ele ia saber que existia Deus em Israel, né? E Deus ali assinou, escolheu aquele homem por causa da sua coragem, né? E ele viu ali o poder de Deus, ele sendo alimentado, ele sendo sustentado, né? Mas ele se deparou com uma situação, à morte, uma dificuldade. De repente você ou eu, mediante uma situação como Elias passou, de ele estar numa casa, ser sustentado, uma pessoa morrer, e de repente a gente não ia ter a mesma fé que aquele homem ali, a gente ia se lamentar, ia chorar, e iria falar, vamos fazer o funeral, vamos ver o que tem que fazer para enterrar. Não, ele usou a fé. E eu acredito que Deus ali, irmãos, ele estava provando a fé daquele homem de Deus. Ele provou e ele aprovou quando ele usou a fé, quando ele não negou Jesus ali, Deus, né? Não negou a Deus, não negou sua fé. Ele creu que Deus podia fazer acontecer, porque Deus sempre foi o mesmo. O Deus de Elias que operou no passado, naquela época lá, é o mesmo que opera hoje, só que nós somos incrédulos, nós negamos a fé, nós negamos a Deus, nós negamos a Jesus. E quantos de nós, profetas da casa do Senhor, temos sido provados todos os dias e a gente é reprovado. E é essa a diferença. Aquele homem fez uma diferença tremenda na história de Israel, tremenda por causa da sua fé e da sua coragem. Por isso que nós vemos profetas que são fracassados nos seus ministérios, porque quando são provados, eles são reprovados. E eu vim aqui sentar nessa manhã para você. O que Deus tem provado em você na fé? O que Deus tem colocado? Qual é a situação que Deus tem provado você? Porque Deus, ele quer que você avance. Ele quer que você faça diferença. E aí, você vai continuar sendo reprovado ou chegou a hora de você ser aprovado? Pense nisso, irmãos. Eu vou orar. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa mensagem, por essa palavra. Que o Senhor possa, meu Pai, sustentar os teus profetas, os profetas da tua casa, aqueles profetas que o Senhor tem levantado. Pai, que o Senhor venha, em nome do Senhor Jesus, ajudar os teus filhos a ter coragem e intrepidez. Meu Pai, em nome de Jesus, assim como Elias, meu Pai, teve. Que, meu Pai, os teus filhos possam ter essa coragem, essa intrepidez para poder fazer a diferença, meu Pai. No mundo aqui, meu Pai, nos dias de hoje, porque está faltando profetas de verdade, profetas que falam a verdade, profetas que não neguem ao Senhor. Toma os profetas da tua casa, toma os teus filhos, toma a minha vida, em nome de Jesus. Toma a nação brasileira nas tuas mãos, tem misericórdia do povo, Pai. Assim eu peço ao Senhor, assim eu te agradeço nessa manhã, em nome de Jesus. Graça e paz, fica com essa mensagem. E aí, você tem sido aprovado ou reprovado? O início de um grande chamado. Deus te chama, Deus tem levantado, tem chamado profetas para essa geração. Mas e aí? Quando Deus te coloca à prova, você é aprovado ou reprovado? Porque o seu ministério, a sua chamada vai ser mediante a sua fé. Amém? Graça e paz, Deus te abençoe.